Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. É bom parar a rotina, é bom nos encontrarmos novamente, mas principalmente o encontro com Deus através da sua palavra, em que temos a oportunidade de refletir e de abrir o coração, a mente, para que Deus fale conosco. Nós estamos acompanhando a série 24 horas, então nas últimas semanas temos analisado o chamado de Jesus Cristo para cada um de nós como discípulos, como a nossa vida toda deve ser vivida para a glória de Deus. E estamos pensando em diversos aspectos de experiências que são comuns a cada um de nós, como é possível mantermos a visão de que estamos seguindo Jesus Cristo, de que somos seus discípulos. Já falamos sobre família, sobre amizades, e hoje algo que é comum à maioria de nós, e que em muitos momentos um cristão não une esta área da vida à experiência de seguir Jesus Cristo. Nós vamos falar hoje sobre o trabalho, algo que toma boa parte da nossa rotina diária, semanal. Nem sempre a gente valoriza tanto o trabalho. E aí chega um período como o que nós estamos vivendo desde o ano passado. Essa semana saiu o último número sobre o desemprego no Brasil. E desde 2009 não tínhamos tão poucos postos de trabalho. A quantidade de pessoas desempregadas muito grande, como as pessoas valorizam o trabalho. Eu me lembro da minha primeira experiência de trabalho e como a percepção dos colegas de trabalho eram diferentes sobre o momento que estamos vivendo hoje, como hoje faz falta o trabalho para quem não tem. Meu primeiro trabalho foi aqui próximo, um restaurante na Augusta com a Alameda Santos, e eu era caixa no restaurante, foi o meu primeiro trabalho. E tinha 18 anos. E me lembro dos colegas de trabalho, a cada 6 meses tinha gente saindo, ficava 6 meses trabalhando e pedia conta, como se tivesse um monte de emprego disponível por aí. E eu fico imaginando esse pessoal pedindo demissão hoje, será que fariam a mesma coisa? Nem sempre a gente dá valor, né? Aquele ditado diz que a gente só dá valor quando perde, né? Trabalho. Algo que toma boa parte do nosso tempo e das nossas energias. Como ser cristão no trabalho? Eu queria compartilhar com vocês a experiência de um dos discípulos de Jesus, em que ele alia as duas coisas e deixa para nós um exemplo muito forte. Atos capítulo 18, versos 1 a 4, e a gente vai encontrar a experiência de Paulo a respeito desse assunto. Mas antes de fazermos a leitura do texto, deixe-me convidar mais uma vez você a falarmos com Deus. Te pedimos, bom Deus, que ao estarmos diante da Tua Palavra, que o Senhor fale ao nosso coração. Nos aponte áreas em que precisamos aprender a depender do Senhor, questões que precisam ser resolvidas, mas acima de tudo a crescermos em fé e em confiança. E que a Tua Palavra fale conosco. É o nosso pedido, a nossa oração hoje, em nome de Jesus Cristo, oramos. Amém. Capítulo 18, a partir do verso 1. Depois disto, Paulo partiu de Atenas, chegou a Corinto, e achando um judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, foi ter com eles. E por ser do mesmo ofício, fabricantes de tendas, ficou com eles e trabalhava. E todos os sábados ele discutia na sinagoga e convencia a judeus e a gregos. Aqui estamos diante da profissão de Paulo. Muitos de vocês sabem, Paulo era um fabricante de tendas. É uma história interessante por detrás disso. Primeiro, essa é uma profissão que Paulo recebe de seus pais. Quando nós temos um encontro de Paulo com um oficial romano, e Paulo diz que ele era cidadão romano, apesar de claramente ser um judeu, ele nasce fora de Israel, nasce na Europa. O oficial romano diz, eu tenho cidadania romana e eu paguei muito dinheiro por ela. Ou você tinha a cidadania romana por nascimento, ou por serviços prestados ao império, ou você comprava. Era o caso desse oficial. E ele diz, como é que você tem cidadania romana? E Paulo vai responder, eu tenho e tenho de nascimento. Meus pais já eram cidadãos romanos. Mas como isso aconteceu? Bem, os especialistas em Novo Testamento vão chegar à seguinte conclusão. As tendas que Paulo fabricava não eram barracas de camping.
não eram vendidas na Decathlon. Era um equipamento militar, eram tendas para o exército romano. E por préstimos ao exército romano, os pais de Paulo, também fabricantes de tenda, recebem a cidadania romana. Paulo já nasce com direito à cidadania romana, por causa de seus pais, e herda deles a mesma profissão, fazedor de tendas. Outra questão interessante ligada aqui a essa passagem de Paulo. Paulo é o grande missionário da igreja cristã. Leva a mensagem de Jesus Cristo ao mundo conhecido da época. Estabelece diversas igrejas. E é interessante que o quartel-general, o centro do cristianismo, Jerusalém, está enfrentando a pior crise, já no início da sua história, com a perseguição de Roma e dos próprios, a oposição dos judeus também. A igreja enfraquece, empobrece, apenas alguns poucos líderes permanecem lá. Como é que essa igreja vai subsidiar o trabalho de Paulo ao redor do mundo? Não vai. É o contrário. Paulo é que com a sua missão, as suas viagens missionárias, sustenta a igreja em Jerusalém. Afinal de contas, a gente vê Paulo diversas vezes fazendo coletas com os novos cristãos para apoiar as dificuldades que os irmãos de Jerusalém estão enfrentando. Paulo era um missionário, mas ele era um missionário de sustento próprio. A expressão bíblica, fazedor de tendas, gera um termo técnico em missiologia, tent maker, fazedor de tendas. São os missionários que trabalham para sustentar o seu próprio evangelismo. E aqui a gente vê uma diferença. Estudando um pouquinho da história da Igreja Adventista e diversas outras igrejas protestantes utilizaram o mesmo recurso, o envio de missionários de fora da sua cultura para um outro país, são missionários transculturais. Eles vão aprender sobre a cultura local, a língua local, vão se misturar com as pessoas para traduzir o evangelho a essas pessoas. O cristianismo no Brasil, de origem protestante, deve muito a esses missionários, de todas as denominações. Missionários presbiterianos, metodistas, batistas, adventistas, todos eles, meados do século XIX, vão chegando ao Brasil e vão espalhando o evangelho da perspectiva protestante para essa nação. A Igreja Adventista no Brasil ainda usa, e no mundo, usa esse recurso. Daqui da América do Sul, nós enviamos nos últimos anos perto de 30 famílias de pastores para países no norte da África, Oriente Médio e regiões da Ásia. São missionários brasileiros, a grande maioria, que estão vivendo nesses países como missionários transculturais. Você já sonhou em ser missionário alguma vez? Deixar o seu país, deixar tudo? Aquela experiência de Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai. Né? Nem todo mundo se identifica com isso. Imagine se o evangelho tivesse que alcançar o mundo apenas pelo trabalho dos missionários. Há uma outra ação missionária que acontece e que está mais ligado ao exemplo de Paulo. Paulo não foi enviado por Jerusalém como um missionário representando a igreja. Ele vai, ele tem o apoio, mas é um apoio, Deus te abençoe, né? Vai lá. Paulo não vivia do trabalho, do dinheiro que a igreja mandava. Ele abria mão disso. Ele achava certo, ele defendia que os demais apóstolos tinham o direito de, por se dedicarem completamente ao evangelho, de receberem a ajuda da igreja, mas ele, com a sua profissão, com o seu trabalho, ele viabilizava a missão. Esse outro tipo de missionários que eu falei para você, fazedores de tenda, a Igreja Adventista também tem. Aqui nós os chamamos, em outras denominações também, de pioneiro de missão global. É alguém que é missionário dentro da sua própria cultura. E ele tem um papel muito especial e um alcance muito maior do que os pastores, missionários profissionais. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe qual é a língua que se fala no Butão? Você sabe que existe um país chamado Butão, né? Qual a língua que se fala lá? Tem gente que está impressionada aí com o nome do país já, quanto mais a língua, né? Imagine um pastor que sai do Brasil ou dos Estados Unidos e vai lá ser um missionário no Butão. Provavelmente ele vai aprender o idioma lá. Ele vai só com o inglês, que é uma língua de uso geral, ele vai saber pedir comida, pagar alguma conta, mas se ele quiser falar de Jesus para alguém, ele vai precisar aprender esse idioma. Agora imagine se alguém que é cristão no Butão se dispor a ser missionário para o seu próprio povo. Qual o alcance dele? Conhece a cultura, a língua, a comida, está plenamente adaptado.
Nessa região que os missionários brasileiros foram, da Igreja Adventista, nós temos mais ou menos, um pouco abaixo de 100 famílias, 100 pastores missionários transculturais trabalhando nessa região do mundo. Eu estimo aí que uns 70, mais ou menos. Sabe quantos pioneiros de missão global a gente tem nessa área do mundo? 2.500. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem vai ser mais efetivo na missão? 70 pastores ou 2.500 locais, missionários locais? Quem é mais efetivo, na sua opinião? 70 pastores, 2.500 missionários locais. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem é mais efetivo? 3 pastores numa igreja ou 600 membros como missionários? Estou ouvindo a resposta, já entendi que o sermão foi transmitido. Muito obrigado pela presença de vocês. De acordo com Jesus, vá e faz o que você sabe que tem que fazer. Bom sábado. Estou brincando. Trabalho, da perspectiva de Paulo e do modelo que a gente encontra no Novo Testamento, ele é fundamental para ser utilizado nessa visão do discípulo, que recebe uma missão, uma incumbência da parte de Jesus Cristo, fazer outros discípulos. De vez em quando eu encontro as pessoas dizendo para mim, quando estão num momento assim, puxa, de tanta descoberta espiritual, tanta transformação, eu falo, pastor, que privilégio deve ser um pastor, poder, você sai de casa e tudo que você vai fazer no seu dia é falar de Jesus para as pessoas, ajudar as pessoas, né? Eu queria poder fazer isso, né? Mas é justamente isso que se espera de cada um de nós, sendo pastor ou não. E aí nós precisamos responder uma pergunta em relação ao nosso trabalho. Seu trabalho é um fim nele mesmo? Ou é um meio para algo maior? Essa pergunta é decisiva para cada um de nós como discípulos de Jesus Cristo. Como é que você enxerga o trabalho? Ele é um fim nele mesmo? Eu trabalho para trabalhar. Ou ele é um instrumento para algo maior do que o próprio trabalho? Gênesis capítulo 2, verso 15, é o primeiro verso em que nós encontramos o trabalho relacionado ao homem. Antes disso, na narrativa bíblica, o trabalho está relacionado a Deus, ele cria. Cada dia de atividade, Deus está pondo em curso o seu trabalho. Mas aqui, capítulo 2, verso 15, nós encontramos a narrativa de que Deus, havendo formado o jardim do Éden, traz e coloca o homem ali para o lavrar e o cuidar. O trabalho entra na experiência humana desse ponto em diante. Qual a experiência de Adão com o trabalho? Vocês acham que o trabalho era um fim nele mesmo, para Adão? O que Adão estava fazendo? Uma das atividades de Adão. Os animaizinhos vinham e o que Adão fazia? Dava nome, né? Se a gente for pensar no trabalho como um fim em si mesmo, Adão foi péssimo no trabalho dele, não foi? Até hoje tem cientista dando nome para bicho. E é um trabalhão, às vezes é tese de doutorado, a nomenclatura científica para um bicho. Definitivamente a gente não pode olhar o trabalho como um fim em si mesmo. Porque para a maioria de nós, trabalho nunca acaba. Você terminou uma determinada tarefa, tem uma nova, ou aquela tarefa nunca chega ao fim. Você está sempre num ciclo. Como é que o trabalho pode ser visto como algo que tem um fim nele mesmo? Aqueles que têm mais ou menos a minha idade, a casa dos 40, vão lembrar daquele filme para adolescentes dos anos 80, Karate Kid. Lembra? Com o mestre em artes marciais, o Sr. Miyagi, e o estudante, futuro karateka. Qual era o treinamento do mestre Miyagi? Limpeza, né? Punha o menino lá limpar e ele ficava inconformado. Como é que isso aqui vai me levar a algum lugar, né? Ele não conseguia ver uma finalidade naquilo. Nunca parava. E ele achava que estava bom e o mestre Miyagi mandava ele encerar mais, né? Você percebe? O trabalho não pode ser visto como um fim em si mesmo. Ele tem que ser um meio para algo. E essa é a pergunta que precisamos responder. O trabalho está te levando para onde? Ele aponta para o quê na sua experiência? Aponta para o salário no fim do mês, pastor. Está perdendo seu tempo. Porque a minha Bíblia diz que Deus sabe de tudo o que eu preciso e que Ele põe pão na minha mesa. Teoricamente, da perspectiva de Deus, o sustento já foi dado por Ele antes do trabalho. Adão precisou plantar árvore para comer? Ou o sustento já estava lá e Deus dá a ele o trabalho
com outra finalidade, com outro objetivo, para alcançar outro objetivo. É isso que nós precisamos ver. Nós precisamos buscar uma instrumentalização intencional do nosso trabalho para uma finalidade espiritual. Esse é o nosso grande desafio como discípulos, nisso que toma tanto tempo da nossa vida. Quanto tempo nós temos ligado ao trabalho hoje? Às vezes a gente passa mais tempo no trabalho do que passa tempo em casa. A outra atividade que toma tanto nosso tempo quanto o trabalho, para alguns é dormir. Não é verdade? Os especialistas recomendam 8 horas de sono, a gente trabalha mais ou menos 8 horas, mas tudo que está relacionado ao trabalho, e sobra muito pouco tempo para a gente estar em família, outras atividades, é algo que dá para muitos de nós o sentimento de pertencimento, identidade. Muito prazer, meu nome é Fabiano, o que você faz? É o que eles querem para me conhecer. Sou pastor. A gente se identifica pela nossa profissão. Se é algo tão central, e nós estamos falando de discipulado cristão, aqueles que decidem seguir Jesus Cristo, o trabalho tem que ter alguma coisa a ver com a nossa vocação espiritual. E quando a gente instrumentaliza intencionalmente o nosso trabalho, a gente está usando a nossa vocação para um propósito espiritual. Aquilo para o que você buscou formação, aquilo que as suas experiências de vida contribuíram para que você faça bem. No momento do seu batismo, você converte isso para o reino de Deus. Sabe aqui? Aqui não entra apenas o nosso nome. Aqui no batismo, todos os papéis que nós desempenhamos nos acompanham. Quando a gente se converte e aceita Jesus Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador, é o nosso papel desempenhado na família, que se converte junto com a gente, e a gente tem uma responsabilidade em ser Cristo para as pessoas da nossa família. Aqui dentro dessas águas entra o vizinho, o amigo e as nossas relações sociais. Aqui dentro dessas águas entra o profissional que nós somos ou estamos nos tornando. E ele também tem que ser usado para a glória de Deus. Quero dar um exemplo para vocês. Lucas, capítulo 10, há uma história contada por Jesus para ilustrar um ponto, e que poucas vezes a gente encontra essa informação e essa perspectiva que eu quero compartilhar com vocês hoje. A partir do versos 25 tem a história do bom samaritano, e depois eu vou ler com vocês 3 versos, o 34, 33, 34, 35. A história, só para você recordar, Jesus está num diálogo com um especialista em lei, ele faz uma pergunta capciosa, ele quer perguntar a Jesus, Jesus responde a pergunta com uma outra pergunta, o homem dá a resposta, Jesus valida, é isso mesmo, está me perguntando por que você já sabe a resposta, e o homem desconcertado no diálogo com Jesus, porque Jesus diz, agora faz isso que você disse que tem que fazer, né? Amar a Deus, amar o próximo, e ele vem com a pergunta para Jesus, mas quem é meu próximo? E toda essa história Jesus conta na perspectiva de responder a pergunta daquele homem. Só para não deixar em branco, não é o ponto dessa manhã, mas a resposta de Jesus é, o próximo é você que decide se vai ser para alguém ou não. Você não tem que ficar esperando as pessoas serem o seu próximo, olhar todo mundo ao seu redor e identificar quem é o meu próximo. Está todo mundo próximo de você. Se você assumir a atitude de ser próximo das pessoas, você vai atender todo mundo que esteja precisando. Essa é a moral da história para Jesus. Mas quando Jesus está contando essa história, e ele ilustra com uma cena que podia ser uma cena muito real daqueles dias, um viajante cai na mão de assaltantes, fica à beira do caminho semi-morto, passam 2 religiosos e depois um terceiro personagem. É desse personagem que eu queria falar um pouquinho para vocês. O verso 33 de Lucas 10, um samaritano que ia de viagem chegou perto desse homem ferido, viu, moveu-se de compaixão, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite, vinho, colocou-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria, cuidou dele. E partindo dali, no outro dia, tirou 2 denários, deu ao hospedeiro e disse, cuida dele, e tudo o que demais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. Esse é o bom samaritano. Quem era o bom samaritano? Você acha que ele estava ali naquela cena porque comprou um pacote no TripAdvisor para se hospedar em Jerusalém ou Jericó? Ele não era turista, não estava ali a passeio. Obviamente, os detalhes do texto vão construindo a imagem, a figura. Quem era o bom samaritano? Ele era um homem de negócios, ele era um viajante, estava acostumado a fazer aquele trajeto. Ele tinha conta na hospedaria, ele tinha o seu transporte, ele tinha tudo que ele precisava na viagem. Provavelmente ele era um vendedor. Mas acima de tudo, a sua identidade de trabalho. Ele era o bom samaritano, essa era a sua verdadeira profissão. Você entendeu o ponto? Do que eu estou falando aqui? Do que o texto bíblico está dizendo aqui?
Você é um advogado ou você é um discípulo de Jesus? Para o bom samaritano, ser um viajante era apenas uma oportunidade para ser alguém espiritual e para cumprir o propósito de Deus. Portanto, se você é médico, ser médico é apenas uma desculpa para ser um discípulo de Jesus. É só um atalho, é um disfarce. Porque você cura as pessoas como Jesus curava, e você não cura apenas as feridas do corpo, mas as feridas da alma. Você não apenas como advogado defende os direitos, mas apresenta aquele que traz sentido para toda a vida e que mostra qual é o caminho a ser seguido, o que é o certo. Se você é um empresário, é só um disfarce, uma desculpa para você ser um discípulo de Jesus. Para as pessoas com quem você convive. Clientes, fornecedores, empregados. Nós precisamos ter esta visão, ou desenvolver essa visão, de que nós somos discípulos de Jesus em todo o tempo e no nosso trabalho também. E a nossa oração deve ser: Senhor, me ajuda a ter esse olhar espiritual. Me ajuda a ver como é que eu converto as minhas experiências diárias em oportunidades de salvação para as pessoas. É disso que nós estamos falando. É de assumir a nossa verdadeira identidade profissional. Todos nós precisamos ser o bom samaritano. Você consegue olhar seu trabalho e identificar as oportunidades espirituais que você tem nele? Esses dias aprendi demais com um membro aqui da nossa igreja. Na verdade, ele ainda nem se batizou, mas frequenta aqui já há um bom tempo com a gente. Ele disse: pastor, estava ouvindo um sermão aqui na igreja. Deus falou comigo, através daquela pergunta que Deus fez a Moisés: o que é que você tem nas tuas mãos? E eu entendi, eu tenho uma empresa. Eu preciso usar essa empresa para a glória de Deus. O impacto que esse homem está tendo na vida dos seus funcionários. Na minha época de estudante, vendendo livros para pagar a faculdade, comportando, conheci diversos proprietários de empresas, de indústrias, que quando eu disse: olha, eu queria ter uma oportunidade para fazer uma palestra para os seus funcionários sobre qualidade de vida, espiritualidade, essas coisas, ele falou: ótimo, eu já faço isso todo dia aqui de manhã. Reúno os meus funcionários, a gente só começa o dia depois de ter um momento em que a gente investe na nossa espiritualidade. Você consegue perceber essas coisas? É gente que enxergou a vida como ela é, da perspectiva de Jesus Cristo. E nós precisamos buscar isso. Como é que isso acontece? Primeiro aspecto, precisamos desenvolver uma ética no trabalho. Sabe por quê? Porque as pessoas nos conhecem bem no trabalho. A gente passa tanto tempo com elas que a gente não consegue ser hipócrita. Eles veem o que a gente come, o que a gente fala, o que a gente vê, o que a gente faz, eles veem tudo da nossa vida. E aí você vai falar de Jesus para essas pessoas? É bom haver uma coerência, é ou não é? Talvez por isso a gente não ouse falar de Jesus no nosso ambiente de trabalho. Não é só por ética de trabalho, não, aqui é trabalho, eu sou profissional, então não vou falar da minha fé. Porque tem jeito de falar da fé. Deixa eu compartilhar com vocês alguns deles. Quando a gente busca essa ética que vem da palavra de Deus, sobre como um profissional que segue Jesus Cristo age, essa é a primeira forma de falar de Jesus para as pessoas que convivem com a gente, no ambiente de trabalho. Como é que eu uso as minhas habilidades? Você consegue imaginar Adão lá no Jardim do Éden enrolando para fazer o trabalho do dia? Consegue? Adão tinha todos os recursos que ele precisava, pessoais, para dar conta do recado, aquilo que Deus deixou para ele de atividade. Você consegue ver Adão enrolando? A forma como eu faço o trabalho que me confiam. Eclesiastes, capítulo 10, vai dizer: tudo que vier à tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, as tuas habilidades, a tua capacidade. Porque essa é a nossa parte aqui. Para o além, não tem atividade, obra, nada nenhuma. Em vida, aquilo que eu recebo como responsabilidade, isso eu dou conta de fazer. Dessa perspectiva ética, de que usamos os recursos que nós temos e para o qual fomos contratados, porque temos aquela habilidade, nós, como cristãos, precisamos ser os melhores empregados de uma empresa. Os melhores profissionais de uma determinada área. Quando o assunto é uma análise ética. Você rende? Você faz aquilo que se espera de você? Essa é uma forma de falar sobre Jesus Cristo. Outra forma é administrar os bens, o ferramental que colocam à nossa disposição. É vestir a camisa da empresa. Sabe, tem gente que olha a empresa, olha o ambiente de trabalho como algo que eu posso sugar, tirar coisas. Nunca compra um pacote de sulfite para casa, sempre traz um do trabalho.
Não é nosso. Como é que eu uso o carro da empresa que me confiam para realizar o trabalho e os interesses da empresa? Tem gente que cada semáforo da cidade é um flash. Ah, não é meu carro mesmo? Passa em todos os buracos. Arrebenta o carro. Em um ano tem que trocar. Como é que você cuida das coisas que confiam a você no seu ambiente de trabalho? Nós somos cristãos. Precisamos olhar o nosso trabalho como nosso ministério. Ser um profissional para um cristão é ser um sacerdote. Uso tudo o que tem a ver com o meu trabalho da perspectiva de Jesus Cristo. Estou honrando e glorificando a Deus com o meu trabalho? Como é que eu administro o meu tempo para as atividades na semana? Tudo isso precisa estar diante de nós. Porque a coisa mais importante, os relacionamentos. E é disso que eu queria falar um pouquinho para você, nessa parte final. Os nossos relacionamentos vão ser abertos para nós. Para compartilharmos o que é seguir Jesus Cristo. Se nós demonstramos. Tiago, lá no Novo Testamento, capítulo 2, verso 18, ele faz um questionamento a outros cristãos. Você diz que tem fé, mas não tem obras nenhuma. Como é que você vai mostrar a sua fé? Mostra a sua fé sem obras, e com as minhas obras eu mostro a minha fé. Tiago não está falando de obras meritórias, de que ele coloca Deus em dívida com ele por causa das coisas que ele faz, mas ele demonstra isso como uma coerência, o código ético. Há uma convergência daquilo que eu penso, daquilo que eu creio com aquilo que eu faço. Entre o ser e o fazer, há harmonia. É isso que nós precisamos buscar para o nosso ambiente de trabalho, como cristãos. Precisamos buscar isso para a família, para os demais relacionamentos, mas no trabalho também. Você já percebeu a posição estratégica que cada um de nós ocupamos como discípulos de Jesus no nosso trabalho? Você tem colegas de trabalho? Como é que você se relaciona com eles? Com respeito? Ou sempre arquitetando um jeito de puxar o tapete? Há um respeito pela pessoa humana que está ali também? Ou só uma competição por alguém que pode concorrer a uma vaga que você deseja? Você ajuda os colegas de trabalho compartilhando o conhecimento? Ou você retém o conhecimento? É só meu. O outro que se vire, senão eu estou ajudando o outro a ser melhor do que eu. Percebe? Esse tipo de relacionamento nunca pode passar perto de um cristão. Como é que o cristão se relaciona com o superior? Bajulando? Ou sendo um bom profissional? Respeitando a autoridade, mas sendo uma pessoa firme, que é confiável. Para todos esses relacionamentos, com os nossos liderados, aqueles que estão sob a nossa responsabilidade no trabalho, né? Nós os ajudamos a se desenvolverem? Ou apenas a gente arranca o couro? Perceba as possibilidades. Fornecedores, clientes. Como é que eu vou falar de Jesus para um fornecedor em que eu digo, olha, estou fechando com você, hein? Fim do mês eu espero aquele almoço ou aquele jantar. Ou você acha que o pessoal de Brasília aprendeu isso quando chegou lá? Como é que eu vou falar de Jesus para um cliente em que eu omiti informações sobre o produto ou serviço e ele levou gato por lebre por minha causa? Você teria coragem de vender o seu carro para um amigo? Ou é melhor achar um desconhecido que vai levar o seu carro e você nem vai dizer para ele que você segue Jesus, porque a hora que ele pegar esse carro na mão... Você percebe? Todas essas questões éticas estão ligadas ao nosso trabalho. E aí a gente chega a esse ponto. Aonde Deus plantou você como um profissional, se você estiver ligado à videira que é Jesus Cristo, os frutos vão vir naturalmente. Ninguém vai conhecer você tão de perto, e você não vai conhecer ninguém tão de perto, a ponto de poder entrar nas lutas da vida e compartilhar a resposta que é Jesus Cristo. Nós estamos num ambiente de trabalho onde nós temos uma oportunidade única de conviver com as pessoas. Você acha que as empresas por aí estão precisando de gente que traga luz para o ambiente de trevas que são as empresas ao nosso redor? Sim ou não? Você acha que o mundo dos negócios ao nosso redor está precisando de cristãos de verdade para revolucionar tudo e trazer Jesus Cristo para esse ambiente? Quem vai nesses lugares? O pastor? Ou cada um de vocês? Nós precisamos pensar nisso. Trabalhei numa multinacional espanhola aqui em São Paulo. E o ambiente era tão pesado, tão pesado. O código de conduta era tão difícil.
Eles tiveram que instalar câmeras em todos os lugares, até nos corredores, para saída de emergência tinha câmera. Tão ruim era aquele ambiente de trabalho e como precisava ter controle. Precisamos de cristãos nesses lugares. Precisamos de gente como eu e você, que recebeu um chamado de Jesus Cristo. Vem e segue-me. Aprende de mim e vai chamar outros para me seguir junto com você. Seja discípulo, forme discípulos. Você consegue imaginar o potencial de convertermos o nosso trabalho, a nossa profissão a Jesus Cristo? O que Deus pode fazer? Mas para isso há uma escolha que precisamos fazer. É pagar o preço. Sabe? Tenho pensado um pouco sobre a nossa experiência aqui como igreja. Se a gente não mudar essa perspectiva de que os outros ambientes da vida, lá eu também tenho que ser igreja de Jesus Cristo, não vai fazer muito sentido a gente manter essa aqui aberta. Porque a gente nunca vai alcançar o que Jesus esperou pra gente. Queria dar uma dica para você. Quando você sair daqui, passa ali na recepção e leva esses convitinhos. A série que começa hoje à noite, no Viva, para amigos não adventistas. Esse programa que a gente tem é para essas pessoas. Enquanto você for membro dessa igreja só de manhã, e você não vem à tarde porque você não tem ninguém para trazer, alguma coisa está errado. E se isso não mudar, não compensa nem abrir a porta sábado de manhã. Porque a gente não está levando essa igreja para lugar nenhum. Seja intencional. Olhe o seu trabalho como o maior privilégio de compartilhar Jesus Cristo. Eu tenho um amigo aqui nessa igreja. Ele não está aqui hoje porque foi papai essa semana. Está curtindo a filhinha que nasceu. Cada vez que eu visito no seu trabalho, ele me mostra um cliente e fala: pastor, já foi lá na igreja, é meu amigo. Ele não perde uma oportunidade, ele tem isso aqui, e ele fala para as pessoas, não fala vamos na igreja comigo, ele fala: olha, esse lugar aqui é fantástico. Essa série de palestras está mudando a minha vida. Olha o endereço aqui do site e assiste o vídeo. Tenho certeza que você vai gostar, depois você me fala. Eu já perdi a conta de quantas pessoas ele trouxe aqui para essa igreja. E eu tenho certeza que muitos de vocês fazem a mesma coisa. Mas nem todos. E a gente precisa parar para pensar. Para que é que Deus me chamou? E quando a gente tomar consciência de que é para ser um discípulo em todas as áreas da nossa vida, a gente vai precisar chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu estou aqui para te entregar a minha vida. De verdade. Não só o meu sábado de manhã, mas toda a minha rotina. Toma isso aqui nas tuas mãos. E faz através de mim o milagre que o Senhor precisa fazer nesse mundo. Você quer fazer essa oração para Deus? A oportunidade é agora. Enquanto a gente canta essa linda oração de renovação da nossa entrega a Deus, fala aí com Deus no teu coração: Senhor, eu entrego. Quero entregar nas tuas mãos o profissional que eu sou, para a tua glória, para o teu reino.